E aí, gente, tudo bem? Vamos resolver aqui a questão 164, prova Enem 2025. Questão que tem se o dono de uma embarcação deve partir do ponto P e chegar ao ponto R por meio de dois deslocamentos lineares e navegando a uma velocidade constante. Isso aqui é uma informação importante, velocidade constante. Essa viagem será feita durante a noite e como ele dispõe somente de uma bússola e de um relógio, planejou sua rota da seguinte forma. A partir do ponto P, na direção 110, partir do ponto P na direção 110 e navegar por 4 horas alcançando o ponto Q. A partir do ponto Q na direção 90 graus e navegar por 2 horas alcançando o ponto de destino R. No entanto, ao direcionar o barco para o primeiro deslocamento, o fez na direção 340, em vez de 110. Com isso, realizou os seguintes deslocamentos. Partiu do ponto P na direção 340 e navegou por 4 horas alcançando o ponto S. Partiu do ponto S na direção 90 e navegou por 2 horas alcançando o ponto T. A figura apresenta a bússola, a rota planejada e a rota executada. O dono da embarcação só percebeu o equívoco ao chegar ao ponto T. Com isso, agora ele precisa definir a direção e o tempo de navegação que lhe permita, partindo do ponto T, chegar ao ponto de destino R por meio de uma rota retilínea. Considere 0,64 como aproximação para o quociente 50 e a direção e o tempo de aproximação de navegação que o dono da embarcação deve utilizar são, respectivamente. Questão muito interessante, questão que aborda ângulo, aborda lei de cosseno, aborda muitas coisas interessantes, muito boa questão. Então vamos começar. O que acontece? Primeira coisa, vamos estipular as horas que ele gasta aqui em cada trecho, né? Ele gasta 4 horas indo de P até Q, então 4 horas. Ele gasta 2 horas indo de Q até R. Ele gasta 4 horas indo de P até S. E ele gasta 2 horas indo de S até T. Correto? E ele quer achar essa distância aqui. Correto? Primeira coisa que a gente pode pensar em fazer aqui é o seguinte. A gente consegue determinar esse ângulo aqui, ó. Por que a gente consegue determinar esse ângulo aqui, ó? Se você reparar, a gente está com a bússola aqui, correto? A gente estaria indo aqui, ó, para leste, correto? Indo para leste, deixa eu deixar mais alinhado aqui, indo para leste. E é o seguinte, o objetivo dele era ir na direção 110. Se leste é 90 graus e ele foi na direção 110, isso quer dizer que essa distância aqui, ó, vale 110 menos 90, que é igual a 20. Logo, esse ângulo aqui, ó, vale 20 graus. A mesma coisa aqui. Já que aqui, ó, seria a direção 90 graus, seria a direção leste, e aqui seria a direção 110, a gente pode falar que a diferença entre essa linha e a rota é 20 graus. Da mesma forma que a gente também pode fazer isso no outro caso, né? Porque, ó, partiu do ponto P na direção 340. O norte, ele estaria indo a zero. Aqui, ó, ele estaria indo em 340. Essa distância aqui, ó, é 20 graus, porque o zero também corresponde ao 360 graus. Logo, ele estaria vindo 360 graus menos 340 graus, que é igual a 20 graus. Logo, essa distânciazinha aqui, ó, se a gente for estipulá-la aqui, ó, é 20 graus, correto? E aqui, ó, essa distância intermediária é 90 graus, correto? Que jeito que a gente também poderia calcular esse ângulo aqui, ó? A gente poderia calcular esse ângulo dessa forma aqui, ó. A gente poderia vir aqui, ó, e fazer exatamente a mesma coisa, só que calculando esse ângulo aqui, ó. Calculando esse ângulo total direto aqui, que a gente poderia fazer de duas formas, né? Para não mexer com uma variação de ângulo, porque a gente estaria em circunferências, a gente estaria completando mais de uma volta, né? O que a gente poderia fazer aqui? A gente poderia calcular esse ângulo aqui e subtrair 360. Então, qual que é o valor desse ângulo aqui? Seria 340 menos 120, que é igual a 260 graus, perdão, 220 graus. 220 graus. E agora a gente poderia calcular esse ângulo aqui, ó, fazendo 360 graus menos 220 graus, que é igual a 140 graus, que é igual a 140 graus. Se você reparar aqui, ó, seria o seguinte, na verdade aqui era 110, né? 110, aqui eu errei a conta, perdão. Aqui, ó, 110 graus. 110 graus, logo aqui, ó, seria 230 graus, correto? E aqui seria 260 menos 230 graus. Logo,
esse ângulo aqui valeria 130 graus. Mesma coisa desse aqui, ó, correto? Se a gente somar, ó, vai ficar 90 mais 20 mais 20, que é igual a 130 graus, correto? Logo, esse ângulozinho aqui, ó, ele vale 130 graus. Então, a gente já pode estipular isso aqui, ó, 130 graus, correto? O que a gente pode fazer aqui agora? A gente pode fazer uma coisa interessante, que é o seguinte. Vamos trabalhar com ângulos alternos, internos, deslocamento. Por quê? Porque olha aqui, se a gente traçar, fizer um triângulo aqui, ó, vindo de S até Q, o que acontece? Aqui, ó, se você reparar, a gente vai ter um triângulo isósceles, né? Por quê? Porque a quantidade de tempo que ele gastou aqui, por que a gente pode afirmar que é isósceles? Porque a velocidade é constante. A gente só pode afirmar isso porque a velocidade é constante. Se a velocidade fosse variável, a gente não poderia afirmar isso. Mas por a velocidade ser constante, se ele percorreu essa distância em 4 horas e essa distância em 4 horas, então a gente pode afirmar que elas são iguais. Por quê? A gente sabe que velocidade é igual a ΔS sobre ΔT, correto? A velocidade é sempre uma constante nesse caso aqui, nesse exercício. Ela é sempre constante. O tempo aqui nos dois casos é 4 horas. Logo, o ΔS vai ser igual a 4 vezes V, só que 4 é uma constante e V também é uma constante. Logo, esse ΔS aqui, ó, é igual nos dois casos, correto? A gente pode afirmar isso então. Legal. Então a gente pode afirmar que esse triângulo é isósceles. E qual que é a propriedade de triângulos isósceles que vai interessar pra gente aqui agora? A gente vai conseguir determinar esses ângulos aqui, ó. Por quê? Porque esses ângulos aqui são iguais. Por ser um triângulo isósceles, esses dois ângulos aqui são iguais. E além disso, se você reparar, o que acontece aqui? Pela propriedade de ângulos alternos internos, isso aqui, ó, a gente tem aqui, ó, duas linhas paralelas. Olha aqui, ó, duas linhas paralelas. Essas duas linhas paralelas, a gente pode afirmar, teorema de Tales, isso aqui, ó, que essas duas retas aqui, ó, que eu estou sobrepondo aqui, ó, elas são iguais, correto? Elas são iguais. Então, se a gente achar o valor dessa reta aqui, a gente acha o valor dessa reta aqui, correto? Elas têm a mesma medida, correto? Ela é simplesmente essa reta deslocada essa distânciazinha aqui desse vetor, correto? Então, o que a gente pode fazer aqui agora? A gente pode vir aqui, ó. Esse 2 não vai essas 2 horas aqui não vai interessar muito pra gente mais. Não vai interessar muito pra gente mais. Aqui já tá os dados que podem ser mais úteis pra gente. O que é outra coisa que a gente pode observar? Ele quer achar aqui qual que é a direção de navegação. Então, a gente precisa determinar qual ângulo. A gente precisa determinar, ó, esse ângulo aqui, que eu vou chamar, por exemplo, de θ, ou esse ângulo aqui, que eu vou chamar de φ, por exemplo. A gente precisa determinar um desses dois, né? O que a gente pode fazer aqui para determinar? A gente pode fazer o seguinte, olha. O que acontece? Vamos chamar, por exemplo, aqui, ó, vamos ignorar o φ por enquanto. A gente tem a nossa propriedade de ângulos alternos internos, né? Que aqui, ó, se aqui é θ, por ser um ângulo alterno interno, aqui, ó, essas duas retas paralelas, esse ângulo aqui de baixo também é θ. Esse ângulo aqui de baixo sendo θ, a gente vai ter o seguinte. A gente pode vir aqui, ó, e fazer o seguinte. A gente pode vir e determinar esses ângulos aqui, ó. O que acontece? Eu vou, por enquanto, eu vou apagar essa linhazinha aqui, ó, pra gente conseguir calcular os outros ângulos. Mas depois a gente volta com elas, correto? Aqui, ó, na verdade vamos deixar ela aqui. Não, vamos tirar. O que acontece? Vamos calcular esse ângulo total aqui, correto? O que acontece? Não sei se você vai lembrar, aqui a gente tinha calculado sendo de que jeito? A gente tinha calculado aqui sendo 20, correto? Aqui era 90 graus e aqui era outro ângulo de 20 graus, correto? Com isso, ó, se a gente continuar traçando essa linha aqui, ó, a gente pode completar um triângulo retângulo aqui. E esse triângulo retângulo aqui, ó, vai ficar, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 20 mais 90, mais esse ângulo aqui que eu vou chamar, sei lá, ângulo gama, mais esse ângulo é igual a 180, né? A soma dos ângulos internos tem que ser igual a 180. Logo, esse ângulo aqui, ó, ele vale, aqui vai ficar 90 mais 20, 110, 180 menos 110 é igual a 70, então 70 graus. Então esse ângulozinho aqui, ó, ele vale 70 graus, correto? Por que isso aqui é interessante? Vamos voltar aqui pro
para aquele nosso desenho que a gente tinha, né? Voltando agora para o nosso desenho que a gente tinha, a gente sabe que esse ângulozinho aqui, ó, esse ângulozinho, deixa eu voltar com ele rapidão, apagando isso tudo aqui, né? Acabou que não teve tempo. Mas a gente sabe que esse ângulo aqui, ó, é 70 graus, e a gente sabia que o quê? Que esse ângulo era 130, não era? 130. Esse aqui, ó, era alfa. Esse aqui era alfa, os dois eram 25 graus, não era? Os dois eram 25 graus, né? Por quê? Por que a gente pode calcular esse alfa aqui sendo 25 graus? Porque, aqui, a soma dos ângulos internos num triângulo é 180. Então, a gente tem que alfa mais 130 tem que ser igual à soma dos ângulos internos num triângulo aqui, que é 180 graus. Logo, a gente tem que 2α é igual a 180 menos 130, que é 50 graus. Logo, cada alfa ali vale 25 graus. Então, o que a gente tem? A gente tem um ângulo maior aqui, que vale 70 graus, correto? E a gente tem um ângulo menorzinho aqui, ó, que vale 25 graus, correto? 25 graus, mesma coisa aqui embaixo com esse alfa aqui, valendo 25 graus, correto? O que a gente pode fazer aqui, então? A gente pode vir e fazer o seguinte. A gente pode vir, se aqui é 25 e tudo é 70, a gente pode falar que esse ângulozinho aqui, ó, ele é 70, deixa eu trazer aqui, ó, ele é 70 menos 25, correto? Logo, ele é 45 graus, correto? Então aqui, ó, esse ângulozinho aqui, ó, vale 45 graus e tudo ali vale 70, correto? A gente pode afirmar isso aqui, eu vou pagar o 70 aqui, para deixar só os ângulos menores, correto? E o que a gente pode fazer aqui? Outra propriedade de ângulos alternos internos. Se aqui é 45, se aqui, ó, é esse ângulo, se aqui são duas setas paralelas, ó, duas setas paralelas, quer dizer que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Logo, a gente conclui que θ vai ser igual a esse ângulo aqui. Então, θ é igual a 45 graus. Então, esse ângulo de inclinação θ aqui, que é o que a gente queria achar, ele vale 45 graus. Por que ele é tão importante assim? Porque, olha, agora, essa reta valia x, né? Só para deixar registrado ali. Agora, a gente tem o seguinte, a gente indo para leste, a gente tem 90, correto? E qual que é o valor da direção? A gente quer achar a direção, correto? Então, a direção é uma rotação de 45 graus para baixo. Então, isso quer dizer que a gente tem que rotacionar 45 graus para baixo, que vai ser o resultado 90 graus mais 45 graus para baixo aqui, né? Porque está crescendo, então mais 45 graus. Que isso aqui vai ser igual a 135 graus. Então, a nossa rotação a de nossa direção é 135, correto? Então, a gente já achou aqui a nossa rotação que a gente precisa, a nossa direção que a gente precisa seguir, correto? Agora a gente precisa determinar o valor de x, correto? Para achar a nossa resposta. A gente pode apagar isso tudo aqui porque não vai ser mais útil. O útil aqui agora é só a gente analisar esse triângulozinho aqui. Por quê? Porque a gente pode olhar a gente pode fazer uma lei dos cossenos aqui, né? Mas tem só 25 graus, 130. São ângulos muitos não aparece com frequência, não sei de qual, mas no enunciado aqui ele fala uma aproximação para um ângulo de cosseno de 45, para o valor do cosseno de 45, então pode ser que apareça. Então vamos analisar isso. A gente sabe aqui que a lei do cossenos, o ângulo oposto a esse ângulo, x², certo? É igual a esse ângulo ao quadrado, mais esse ângulo ao quadrado, mais esse ângulo ao quadrado, menos 2 vezes... Esse ângulo não, perdão, esse lado. Falei errado. Esse lado aqui, vezes esse lado aqui, correto? Vezes o cosseno do ângulo entre eles. O cosseno do ângulo entre eles, o ângulo entre eles é 130 graus, correto? Cosseno de 130 graus. Legal. Vamos ajeitar isso aqui, ó. A gente vai ter que x² é igual a 16 mais 16 menos 16 vezes 2, 32 cosseno de 130 graus, correto? A gente vai ter que x² é igual a 32 menos 32 vezes cosseno de 130 graus, correto? E aqui a gente pode deixar uma evidência, né? x² é igual a 32 vezes 1 menos cosseno
130 graus, né? Porque o 32 está multiplicando ambos os termos, então a gente pode deixar ali em evidência, correto? Então, vamos deixar aqui o nosso valor para x quadrado, correto? Esse aqui é o nosso valor para x quadrado. Vamos fazer o seguinte, a gente não tem o valor para cosseno de 130, mas a gente tem o valor para cosseno de 50. Vamos analisar um negócio no círculo trigonométrico aqui. Vamos fazer um círculo trigonométrico aqui, correto? E a gente tem o seguinte, a gente tem aqui a reta dos cossenos, correto? O que acontece? A gente tem a reta dos cossenos aqui, essa reta aqui, e o que a gente pode fazer? A gente tem o cosseno de 50 graus, correto? 50 graus estaria mais ou menos aqui, correto? Vamos supor que esteja mais ou menos aqui, 50 graus, correto? O que acontece? A gente tem que achar o cosseno de 130 graus. O cosseno de 130 graus vai estar mais ou menos aqui. Vai mais ou menos para cá. Assim. Então, isso tudo aqui, ó, seria... Deixa eu vir aqui por fora aqui para ficar mais fácil. Seria 130 graus, correto? 130 graus. Só que, para a gente completar 180, esse ponto aqui vale 180 graus, correto? 180 graus menos 130 graus é 50 graus, correto? Logo, esse ângulozinho aqui vale 50 graus, correto? Esse ângulozinho vale 50 graus. E por que isso é interessante? Isso é interessante pelo seguinte. Isso é interessante por quê? Porque se você reparar aqui, ó, essa aqui vai ser a projeção dele no eixo dos cossenos, e esse aqui vai ser o valor de cosseno de 50, correto? E esse aqui, ó, vai ser o valor de cosseno de 130. Só que por esses dois ângulos aqui, ó, serem 50, a gente pode afirmar o seguinte, o que está para cá da reta é negativo, e o que está para cá da reta é positivo. Então, a gente pode afirmar que o cosseno de 50 graus é igual a menos o cosseno de 130 graus. Então, isso é legal por quê? Porque a gente chegou nessa conclusão aqui, analisando o círculo trigonométrico. Tem diversas outras formas de você analisar isso também. Pode analisar por soma de ângulos, por diferença de ângulos, um monte de jeito diferente. E a gente tem essa informação aqui. O que isso é legal? Que a gente sabe agora que menos cosseno de 130 é igual a 5 cosseno de 50 graus. Então, a gente vai ficar que x quadrado é igual a 32 vezes 1 mais menos cosseno de 130 graus. Só que menos cosseno de 130 graus é igual a cosseno de 50 graus. Logo, isso aqui, ó, vale cosseno de 50 graus. O nosso x, portanto, a gente tem uma aproximação agora para o cosseno de 50 graus, que é 0,64. Então, a gente tem que x quadrado vai ser igual a 32 vezes 1 mais 0,64. X quadrado vai ser igual a 32 vezes 1,64. Aqui a gente pode arrumar essa conta, né, se quiser. Se quiser fazer de cabeça também pode. Vai ficar 8, 12 vai 1, 3. Aqui vai ficar 12, vai 1, 19, vai 1, 3, 4. Aqui a gente soma, vai ficar 8, 4, 2, vai 1, 5. 5, 2, 4, 8. Aí adiciona duas casas decimais aqui, né, 52,48. Então, a gente vai ter que x é 52, x é 52,48, correto? X quadrado é 52,48, perdão. Só que 52,48 é a mesma coisa que 5248 dividido por 100, né? Tirou duas casas decimais aqui e trouxe 100 para baixo. Por que isso é interessante? Porque agora a gente vai ter que x vai ser igual a raiz quadrada de 5248 dividido por 100. A raiz quadrada de 100 é 10. E agora a gente tem que calcular a raiz quadrada de 5248. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer da seguinte forma. Vamos fatorar o 5248. Primeiro a gente divide todos os números primos, né? Então vamos começar por possíveis. Então vamos 2 primeiro. 2, aqui vai ficar, dividido por 2 vai ficar 2, 6, 2, 4. Certo? 2, 6, 2, 4. Por 2 de novo vai ficar 1, 3, 1, 2. Por 2 vai ficar 6, 5, 6. Por 2 de novo vai ficar 3, 2, 8. Por 2 de novo vai ficar 1, 6, 4. Por 2 de novo vai ficar 8, 2. Por 2 de novo vai ficar 4, 1. 41. 41 é o número primo, então vai ficar aqui. Certo? Então, essa aqui é o nosso valor. Então, quer dizer que 5248
5248, ele é igual a 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 elevado a 7, vezes 41. Esse aqui é o nosso valor para 5248, correto? Então vamos trazer essa expressão para cá, ó. A gente tem o seguinte, a gente vai ter que x vai ser igual a raiz quadrada de 2 elevado a 7 vezes 41 sobre 10, correto? Esse aqui é o nosso valor para x, certo? O que a gente pode fazer aqui agora? A gente pode fazer o seguinte, fazer que x seja igual a raiz quadrada de 2 elevado a 6, que a gente vai poder tirar a raiz quadrada, vezes 2 vezes 41 dividido por 10, correto? X é igual a raiz quadrada disso aqui é só tirar metade, né? Então vai ficar... Só tirar metade não, só tirar metade do expoente, né, no caso. Fica 2 elevado a 3 vezes raiz quadrada 2 vezes 41 é 82, correto? Dividido por 10. Então, x vai ser igual... 2 elevado ao cubo é 8 décimos da raiz de 82. Ele pede um valor aproximado, né? Ele não pede o valor exato. A raiz de 82 raiz de 82 é muito próximo da raiz de 81, correto? E a raiz de 81 é 9. Então, vamos aproximar isso para 9. Vai ficar que x é igual a 8 décimos. Igual não, né? Vamos deixar aproximado. X vai ser aproximadamente 8 décimos da raiz de 81, que é igual a 8 décimos vezes 9, que é igual a 72 sobre 10, que é a mesma coisa que 7,2, que é 7,2. Agora a gente quer uma aproximação, correto? Para o tempo em horas. Então, a gente já sabe que 6 horas não vai ser, né? Nem 12 horas. A gente sabe que o gabarito vai ser a letra A, 7 horas e 15 minutos. Mas se a gente quiser... fazer tudo certinho aqui agora, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter que fazer simplesmente o seguinte. 7,2 em hora, para a gente converter para hora, a gente tem o seguinte. 7,2 horas é igual a x, faz uma regrinha de 3 simples aqui, ó. E 1 hora são 60 minutos, correto? Que ele quer o tempo em minutos, né? Na verdade ele quer 0,2 horas, né? Ele quer 7, vai ser 7 horas mais 0,2 horas. Então a gente só tem que achar 0,2 horas. 0,2 horas. A gente vai ter que x vai ser igual a 12 minutos, né? Multiplicando aqui, se a gente multiplicar vai ficar 12. Então aqui a gente vai ter 7 horas e 12 minutos, que é aproximadamente 12 horas e 15 minutos, né? Que ele pede só uma aproximação. Portanto, gabarito letra A. Espero ter entendido. Muito obrigado pela atenção.